abertura ao 4º Seminário de Estudantes de Economia de Minas Gerais, com o tema desse ano, Raízes e Horizontes, a Economia de Minas Gerais em Pauta. O 4º Seminário de Estudantes de Economia, realizado sobre os temas Raízes e Horizontes, a Economia de Minas Gerais em Discussão, é uma iniciativa conjunta do sistema COFECOM, Correcon Minas Gerais e Correcon Acadêmico. O evento contou com o patrocínio de importantes entidades, incluindo o Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, o Sindicato dos Petroleiros e a Associação dos Funcionários Auditores Fiscais do Estado, a FENG, que nós daremos início à palestra Desafios e Perspectivas para a Economia de Minas Gerais. E para esse tema, nós temos o prazer de convidar para o painel o renomado economista Frederico Jaime Júnior, professor titular e diretor do CETPLAR. E também convidamos ela, Sara Félix, diretora-presidente da FENG, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, e diretora dos Estudos Tributários da Associação Nacional de Associações Fiscais de Tributos Estaduais. Uma salva de palmas a Sara e ao Fred. Nosso muito obrigada. Bom, boa noite. Eu começo e a Sara... Tá, perfeito. Eu preciso agora do PowerPoint, porque senão não consigo falar. Perfeito, ótimo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria imensamente de agradecer o convite da Valquíria. É sempre um prazer estar aqui com vocês, não é a primeira vez. Recentemente estive em Juiz de Fora, também falando outro assunto com os alunos, e é sempre um prazer muito grande, inclusive vendo esse auditório repleto, né, e principalmente jovens estudantes, futuros economistas, porque isto tem uma influência muito grande para o futuro, né? Na verdade, a própria importância da participação aqui vai gerar um efeito, um círculo virtuoso, né, de participação, e isso é muito importante, principalmente nesses momentos em que o nível de participação, principalmente dos jovens, havia diminuído, mas é bom saber que agora está todo mundo com muito interesse, e isso acho que é muito bom para vocês todos. Bom, então, primeiro agradecer a Valquíria e todos os outros colegas do Corecon, saudar a minha colega Sara, que também já conheço há algum tempo, e que parte do que vou falar aqui hoje é graças a um estímulo que ela e o Lucas Espechite, da FENG, nos solicitou, a mim ao Bernardo, outro colega professor lá do CDPLAR também, e que deu origem a um trabalho que depois nós tornamos, era um trabalho mais geral, e que depois nós o tornamos um trabalho mais, digamos, acadêmico, e foi publicado, e eu tenho que te mandar isso, Sara, recentemente. Então, esse agradecimento à Sara é muito importante, porque a FENG tem um papel extremamente importante nas discussões sobre vários temas relacionados a Minas Gerais, né, e principalmente as questões fiscais e tributárias, né, são pessoas do mais alto gabarito e que conhecem muito tudo isso. Então, hoje eu vou falar um pouco da economia mineira, né, no qual nós vamos pensar em perspectivas, mas, para isso, nós temos que iniciar analisando algumas questões recentes que têm contribuído muito para a situação de Minas Gerais. Passa, por favor. Eu não tenho apontador, né? Isso, aí tá Minas Gerais, pode passar. Bom, o que tem acontecido com Minas Gerais? Deixa eu levantar. O que tem acontecido com Minas Gerais de alguns anos para cá, né? Minas Gerais, como alguns de vocês sabem,
nos anos 70, teve um estímulo industrial muito grande, né? No contexto do Brasil, o Brasil crescendo, os militares estimulando setores industriais, e Minas Gerais, então, teve um papel fundamental nesse contexto, que é muito estudado, né? O professor Clélio Campolina tem um livro magnífico sobre essa questão, que, na verdade, Minas Gerais atraiu um volume de indústrias muito importante, com um diagnóstico de que é importante aumentar a tecnologia, a indústria e diversificá-la, né? Isso faz com que desse uma maior flexibilidade, principalmente pensando no desenvolvimento de médio e longo prazo no Estado. Com a crise dos anos 80, né, e a posterior estratégia de crescimento com menor participação do Estado a partir dos anos 90, com a abertura comercial e financeira principalmente, o Estado de Minas Gerais começa a perder participação relativa, não só em relação ao país, mas também internacionalmente. Basicamente, o que acontece é uma reversão dessa estratégia de crescimento industrial e que, àquele momento, estava no limiar de uma indústria moderna e tecnologicamente avançada. Isso nós perdemos, e aí não foi só Minas Gerais, todo o país, a partir dos anos 80, e aí Minas Gerais vai paulatinamente. Isso ganha uma importância fundamental a partir dos anos 2000, de se voltar para utilização dos seus recursos naturais, basicamente minério de ferro, que é o recurso natural mais importante no Estado, e com os anos 2000, o aumento da demanda chinesa, Minas Gerais foi paulatinamente se reprimarizando. Pode passar? Bom, e aí, como entender essa dinâmica do Estado, né? Veja, se de um lado há uma reprimarização da sua pauta, não só produtiva, mas exportadora, e aí a pauta exportadora é importante, porque a partir do que você exporta, do que um país ou uma região exporta, a gente tem uma capacidade de entender como é a estrutura produtiva desse Estado ou desse país e qual o grau de vulnerabilidade que isso vai gerar, né? Então, basicamente, quanto mais diversificado industrial e tecnologicamente, menor o grau de vulnerabilidade em relação às intempéries do mercado internacional, por exemplo, né? E aí, o que acontece é que a demanda da China gerou uma resposta do Estado para dar conta dessa demanda. O Estado cresce muito entre o período de 2002 a 2014, 2013, mais ou menos, em função dessa estratégia exportadora, ao mesmo tempo em que há uma demanda internacional grande, né? Então, veja, ao mesmo tempo que a história de Minas Gerais está relacionada à mineração, né? E aí é um problema, porque, na verdade, nós temos um dilema. O complexo mineiro-metalúrgico, ele é fundamental na medida que, atualmente, ele influencia quase 70% da população dos municípios do Estado, e aqui na região metropolitana é um exemplo típico. Ao mesmo tempo, quer dizer, portanto, é uma fonte de reservas e se é uma fonte de reservas internacionais, é também uma fonte de empuxo para a atividade econômica no Estado, ao mesmo tempo que vai ter efeitos sobre a arrecadação, o suposto. Isso é o lado que não tem como abandonar isso. Por outro lado, a mineração ela gera uma série de resultados inconvenientes, para usar um termo mais menos agressivo, que é o quê? Nós temos o problema ambiental, que não é trivial, né? O problema da forma como o final dos territórios minerários gera sobre as populações de regiões, por exemplo, de decadência da mineração, e um extremamente importante é como lidar com o fato de que somos produtores de um bem primário. E aí a questão do bem primário é fundamental por uma simples razão. Minério é minério, banana é banana.
pode ter o maior volume de tecnologia embutida na produção desses produtos, desses bens, que no exterior o que se quer é banana, o que se quer é minério. Eu estou comparando com banana exatamente pelo seguinte: não adianta a produção de banana ter uma produtividade gigantesca, né? Você planta hoje, amanhã tem banana pronta, ou minério de ferro, coisa que o valha. O mercado internacional não há diversificação desse produto, é diferente, por exemplo, do telefone celular, né? Da produção de semicondutores, etc. Portanto, país ou estado que é muito dependente da mineração, também, ou de produtos primários, também vai ser dependente da dinâmica do mercado internacional, né? E isso gera uma maior vulnerabilidade, né? Então, pode passar? E aí, daqui a pouco, eu vou mostrar uma série de dados que podem ajudar a entender isso, né? E aí, o que acontece? Entre o período no qual a demanda internacional pelo minério de ferro, principalmente, cresceu muito, né? E a China deixou de ser um parceiro comercial menor para ser o primeiro, de longe, parceiro comercial do Estado de Minas Gerais, gerou um crescimento do Estado, né? Minas Gerais chegou a crescer mais do que a média nacional, né? O que poderia ter sido uma janela de oportunidade para desenvolver setores tecnologicamente mais avançados. Isso não foi aproveitado, né? E isso é fundamental. Um exemplo: hoje foi inaugurada uma planta de produção de insulina, né? Em Nova Lima, né? Biolab, né? Que chama Bio, não sei das quantas, né? Do Valfrido lá, né? Como é que é? Bion. É, Aquilo é um resultado tecnológico muito avançado. Provavelmente vai ter um efeito sobre alguns setores na economia mineira. Tem que avaliar ainda, claro, o resultado disso em termos de arrecadação, por exemplo, mas há uma perspectiva bem positiva. Mas se depender simplesmente de uma fábrica apenas de insulina, né, isso não gera necessariamente um efeito transbordador tão significativo assim. Não é isso, Francisco Horácio? Né? Transbordamento, né? Isso. Mas demonstra que ou é por esse caminho ou a situação fica muito vulnerável, né? Então, quando a economia está crescendo, poderia ter sido aproveitado esse período de bonança para, e aí é o Estado, não tem muito jeito, o setor privado não vai investir em setores com muito grau de risco, para tentar viabilizar uma maior flexibilização da economia mineira, principalmente no setor de industrial, né? Só para um detalhe, esse laboratório ele foi possível com financiamento do BNDES, do BDMG, fundamentalmente, da FINEP, né? Então, são agências estatais que, evidentemente, têm que dar uma colaboração, do contrário, é muito difícil financiar uma planta dessa magnitude, né? Mas o fato é que Minas Gerais certamente vai exportar insulina para o resto do país e certamente para os países da América Latina, o que, né, não é nada desprezível. Pode passar. Bom, e aí, quando nós estamos falando em estrutura produtiva e suas dificuldades, nós estamos falando nisso aqui. Vejam só, atividade de econômica de Minas Gerais com relação ao emprego, né? Então, nós temos em azul o setor de serviços, supermercado, etc. Essa cor aí, a administração pública, né? Eu não sei que cor que é, roxo, né? Depois vem agricultura e pecuária, serviços de escritório, construção, né? Transporte rodoviário, extração de minério de ferro. Ou seja, o minério de ferro, além de ter todo esse efeito problemático, ele emprega pouco.
né? Então, veja, o minério de ferro, como valor, é um grande, um grande produto exportado em Minas Gerais, é fundamental, diga-se de passagem, hoje em dia, no entanto, não emprega ninguém, né? O problema é que o nosso emprego ele é feito em setores com menor nível de sofisticação. O professor Wallace é especialista nisso, no setor serviço, né, professor Wallace? E aí pode mostrar que emprego no setor de serviços pouco sofisticados é um problema, né? Quer dizer, a relação do serviço com o setor industrial é fundamental, mas depende de um setor de serviços em termos de mão de obra mais sofisticado. E a administração pública, né? Quer dizer, que acaba tendo um impacto fundamental, principalmente nas cidades pequenas, né? O emprego público, e ele tem uma capacidade óbvia de garantir a renda nesses estados, mas não necessariamente ele não é capaz de gerar um círculo virtuoso do ponto de vista industrial e econômico. Pode passar, por favor? E aqui só para... Está escrito indústria ali, evidentemente está errado, né? Aquele dado historicamente, né? A gente vê que desde 2003, quer dizer, nos últimos 20 anos, né, não mudou muito a, a estrutura no concernente aos empregos no estado de Minas Gerais, né? Então, a administração pública diminuiu um pouco, mas comércio, indústria de transformação manteve mais ou menos a mesma taxa. O problema é que essa indústria de transformação ela é tecnologicamente pouco avançada. Pode passar? Né? Aquilo é aquele dado lá, só que mais agregado por setores. Então, olha lá, trabalhador de serviço e comércio, especializado na produção, serviços administrativos, técnicos de nível médio, né? E o da indústria, 3,6%, né? Agropecuária. Então, o emprego ele é um indicador importante da visibilidade e da capacidade do setor de gerar, principalmente, por exemplo, divisas para o Estado, né? Então, nós temos um Estado muito voltado para setores que não são setores dinâmicos. Pode passar? A mesma coisa, só que historicamente, né? Desde também de 2003, né? Como que o nível de emprego, né? Ele cresce, mas ele continua se mantendo em setores pouco dinâmicos. Não é que o setor serviço necessariamente ele é pouco dinâmico. Não é. No caso de Minas Gerais, ele é, porque são setores de serviços que demanda trabalho menos qualificado. É interessante isso, porque, de um lado, ele também dá sustentação à renda, né? Mas ele tem pouca capacidade de articulação, principalmente com o setor industrial, articulação esta simbiótica que é fundamental. Não é isso, Wallace? Pode passar. Bom, e aí vem as exportações. Como eu disse, as exportações elas são uma tradução muito bem articulada dessa estrutura produtiva. O que Minas Gerais exporta? Metais, produtos minerais e produtos agrícolas, né? Ou de origem vegetal e animal. E vejam o que acontece historicamente, né? Que nós temos 2009, 2010, depois da crise, né? Que é ali naquela queda ali, e aí cada vez mais nos tornamos dependentes disso. Olha a trajetória de produtos minerais e metais menos, mas os produtos minerais ele cresce muito em termos relativos, em termos relativos historicamente, né? Pode passar? E está aqui a média, né? Desculpa, em 2023, olha lá, 30,6% das exportações do estado é minério de ferro, né? Depois vem café, soja, e assim é nossa estrutura produtiva. Rio de Janeiro, pelo menos, tem a Petrobras, né? A extração de petróleo também não é muito mais do que isso, não, né? Pode passar? Agora, as importações. Se a gente exporta minério de ferro, volta só um pouquinho, volta à anterior.
Se a gente exporta minério de ferro, café, açúcar in natura, ferro fundido, nós importamos o quê? Pode passar, por favor? Nós importamos produtos com maior grau tecnológico. Por exemplo, semicondutores e todo esse setor de tecnologia mais alta, carro e peças para veículos, né? Lembrando que essas peças aqui são fundamentais porque não são produzidas aqui, né? O bloco do motor, por exemplo, a tecnologia envolvida na produção, por exemplo, dos carros da Fiat, etc. Né? Aí tem alguns tipos de importação que estão relacionados ao setor minero-metalúrgico, né? E o que, na verdade, o mais importante disso é o tamanho da importação de produtos com alto conteúdo tecnológico. Passa, por favor. Né? Está ali aquele gráfico mais agregado, só para facilitar um pouco. Né? Produto químico, máquinas, equipamentos, né? Transportes. Até plástico e borracha está aí com 4,5%. Passa, por favor. E quem são os nossos principais compradores? Né? A Ásia, claro que a China detém quase 40% do total, isso em 2021. Né? Desculpa, 2023. Quase 40% do total das importações, de onde vai os produtos exportados de Minas Gerais, que é, na verdade, minério de ferro. Tem um frango aqui, uma coisa ali, mas é basicamente minério de ferro. Os Estados Unidos, 10%, só para vocês terem uma ideia, no início dos anos 2000, os Estados Unidos tinham mais de 50% de comprador. Os Estados Unidos comprava mais de 50% do total produzido em Minas Gerais, e a China quase nada. Né? O crescimento da China e seu impacto sobre as exportações de produtos primários em Minas Gerais é impressionante. Então, a China, de um lado, tem o seu lado positivo, que é comprar, e isso gerou esse efeito importante sobre o crescimento entre 2002 e 2003, até 2013, mais ou menos. Mas, por outro lado, acabou que ela forçou uma rápida e mal-sucedida reprimarização da pauta de exportação do Estado de Minas Gerais. Passa, por favor. E aqui, historicamente, obrigado. Historicamente, as exportações. Europa, América do Norte e Ásia desde 1997. Né? Quer dizer, a Ásia é praticamente a China, né? O Japão está ali também, mas é a China. Né? A Europa cai, Estados Unidos e o México e Canadá caem, e mesmo a América do Sul cai. Né? Então, esse é um problema porque a gente sabe perfeitamente que isso nos torna muito dependente do ciclo lá. Que vocês sabem, a China desacelerou o crescimento, né? E isso acaba tendo efeito. Não é só desacelerar o crescimento, é começar a descobrir outros mercados. Né? Tudo bem que o minério de ferro em Minas Gerais, na região metropolitana, aqui como diz o nosso saudoso Rodrigo, você pega, varre ali, o minério de ferro é o suficiente. Né? Esse in natura, o termo não é in natura, mas enfim. Mas o mais importante é que se exporta o bem primário e não exporta, na medida que deveria, o bem já modificado, né? Placa de aço, essas coisas. Pode passar, por favor? Ixi, só tem 5 minutos. Bem que o Bernardo falou que eu ia botar... Bom, e aqui a balança comercial, que ela aumentou o superávit muito a partir dos anos 2000, né? Pode passar? As exportações para... acho que é para a Europa, né? Tira esse negocinho aqui, porque eu já não lembro mais. Ou para os Estados Unidos, enfim, não importa. Que é ferro fundido e café, né? Estados Unidos, E só para você ter uma ideia como é que é a nossa estrutura produtiva, passa mais um, por favor, vou ter que ir mais rápido, né? Então, qual que é a característica? Baixa intensidade tecnológica, né? E os produtos de média alta e alta intensidade têm uma participação muito baixa na produção de exportações. E é isso que nos torna mais vulneráveis. Pode passar. Isso que está aí, eu já falei, passa, por favor. Né? E agora, o que acontece? Que a gente assiste, passa mais uma, que é a segunda
Vou mostrar os gráficos, é melhor, né? Aqui é Minas Gerais e Brasil, tá? Distribuição da massa salarial e emprego segundo intensidade tecnológica, né? Então, nós temos ali média baixa, primeiro, média e média alta e alta, tá? Em termos de estrutura dos salários, né? Como vocês podem ver, mesmo que o salário no setor alto é maior do que nos demais setores, acaba que, como o emprego é muito maior nos setores de média baixa produção, de tecnologia, né? Média baixa e média é, tecnologia embutida, na verdade, isso mostra uma dificuldade muito grande que vai gerar um problema nas exportações e nas importações. Aqui a comparação com o Brasil tem mais a média baixa vis-à-vis Minas Gerais, né? Minas Gerais ganha aí no setor de média tecnologia, mas não é. Agora, média alta, o contrário, né? Média alta, Minas Gerais tem menos do que a média do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, passa, por favor. Bom, e aí nós temos o caso da intensidade tecnológica, também comparada 2010, 2019, Brasil e Minas Gerais, né? Em relação a emprego e renda. Primeiro, renda, aqui emprego, né? Então, a renda e o emprego, elas têm uma trajetória muito parecida, Brasil e Minas Gerais idem, né? Então, por exemplo, tanto a renda quanto o emprego, né, elas ocupam no setor de baixa intensidade tecnológica a maior parte dos, tanto da renda gerada quanto do emprego envolvido. Ora, o que é isso? Baixa tecnologia. Ou é produto primário, mas aqui é indústria, então esquece o produto primário, mas, desculpa, aqui não é indústria, são vários setores, mas esquece o produto primário. São serviços de baixa qualidade, aquele serviço que apareceu ali na estrutura produtiva de Minas Gerais. Pode passar? Né? E aqui o valor, a distribuição da transformação industrial também Brasil e Minas Gerais. Vocês podem ver que Minas Gerais tem um setor médio um pouco melhor do que o Brasil, né? Mas perde tanto na média alta quanto na alta, né? Em termos de produção ou de valor da transformação industrial no país. Pode passar? Né? E aqui são as exportações e as importações do Estado e do Brasil, desculpa, do Estado no concernente à intensidade tecnológica. Tá? E aí é um dado talvez mais importante do que até o emprego, porque o emprego às vezes gera um viés, porque setores com muito baixa tecnologia e que precisam e que tem um emprego alto acaba dando um viés no dado. O dado da tecnologia, das exportações e importações, pegando em 2010, o que a gente vê claramente? Que nós temos praticamente não há uma mudança na estrutura de exportações entre 2010 e 2021 para Minas Gerais, né? E toda ela concentrada em baixa e média baixa tecnologia, né? Então, você pega Minas Gerais em 2010, era 66%, continua agora em 2021. Né? E as importações é um problema, porque se importa pouco produto de média e média baixa tecnologia e importa muito alta tecnologia e muito média alta tecnologia. O que isso significa? Significa basicamente o seguinte: o Estado de Minas Gerais, o Brasil como um todo, mas o Estado de Minas Gerais particularmente, importa os produtos de mais alta tecnologia e exporta banana. A nossa banana é o minério de ferro, né? E isso nos coloca muito vulnerável, né? Porque vamos dar um exemplo típico que aconteceu recentemente na pandemia. Quem produz o maior produtor de semicondutor no mundo é a Taiwan, né? Para mim é a China, mas enfim, Taiwan, uma província, né, da China. Então a província de Taiwan é que mais produz semicondutores e quando houve com o
Tá, atingimos o tempo, mas não vou demorar mais, não. Agora é só mais um tiquinho. Então, o que que acontece? Na verdade, fundamentalmente, o mundo inteiro começou a demandar semicondutor e não teve semicondutor suficiente para atingir todo mundo. Bom, aí descobriram, opa, nós estamos precisando de uma indústria tecnológica mais avançada. Nós, o Brasil, não, porque estamos longe disso, mas os americanos se deram conta disso. O que que eles fizeram? Simplesmente colocaram dinheiro público para melhorar as indústrias do setor que já existiam lá e tentando atrair e aumentar plantas para poder deixar de ser dependente de eventuais situações como essa que aconteceu na pandemia, né? Os Estados Unidos se deram conta de que o mundo, a história não tinha acabado, ou seja, mas dia menos dia vai que acontece alguma hecatombe, eles vão ter que tomar uma decisão que nem sempre é uma decisão de que o mundo é livre e o mundo, as exportações, as importações são todas livres, etc. Até o dia que dá um problema e o Taiwan dizendo aqui, eu tenho que dar conta da minha demanda interna primeiro, né? Então, o que que isso demonstra? Que a Taiwan tem uma indústria altamente tecnológica e que ele tem mais flexibilidade para vender e acaba que a demanda pelo tipo de produto que ele faz é muito alta porque é diferente, que foi o que a China fez nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, particularmente. Quer dizer, a China, no final dos anos 90, se você olhasse Pequim, o final dos anos 80, mais, né, para Celestial, todo mundo andava de bicicleta. Hoje, na verdade, eles estão mandando foguete para a Lua, né? Então, é um efeito bastante importante nesse aspecto. Passa, por favor. É... Bom, e aí nós temos os desafios da economia, né? No caso do minério de ferro em particular, expansões da mina ocorrendo em áreas urbanas e muito sensíveis ambientalmente, o que também gera efeito econômico fundamental, né? Passa, porque aí é a mesma coisa, um segundo desafio, né? O problema do território que ainda é desconhecido no tocante à biodiversidade, etc., e como operar nesse modelo, e o enclave exportador de grandes projetos assumidos. O que que isso significa? O minério de ferro é um grande problema, nós temos que sair disso, não é que sair de minério de ferro, nós vamos provavelmente produzir durante muito tempo, mas nós temos que sair dessa armadilha da economia primária, né? Se você pega a Austrália é um grande concorrente do Brasil na China, na demanda por minério de ferro. No entanto, a Austrália conseguiu, ao mesmo tempo em que desenvolve o setor minerário, ele tem produtos com mais desenvolvimento tecnológico, mais complexos e, portanto, tem uma capacidade muito maior de conseguir da sua estrutura produtiva mais diversificada, gerando um efeito positivo. Mesmo que seja que tenha no minério de ferro uma categoria bastante relevante, né? Ou vantagem comparativa, se a gente gostar de usar o nome dos economistas. Passa, por favor. Né? Então, quais são as conclusões? Quais são os desafios? Empresas e negócios com maior intensidade tecnológica pagam salários mais elevados e exigem mais qualificação, gerando um efeito, um círculo virtuoso. Né? Setor público não tem jeito, vai ter que estar ao lado do desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, o financiamento de pesquisa e desenvolvimento, diversificação, uma política de inovação. Veja que tudo isso que eu estou falando aqui, eu já falava para o Chico Horácio há 20 anos atrás, que era, não é isso, Chico? Então, assim, é um problema que a gente não precisa nem atualizar muito as coisas que a gente fala, porque é a mesma coisa. Quer dizer, 20 anos eu estava ainda jogando pelada na rua, mas, enfim, passa, por favor. Esse trabalho aqui, que é parte do que eu falei um pouco, que é meu com o Bernardo Campolina e o Farley, que saiu na Nova Economia agora no final do ano, que é aquele que teve o apoio da AFENG
e da Sara. Muito obrigado, estou à disposição aí de vocês. Professor Fred, gostaria de agradecer pela sua palestra. A Sara vai falar também, e logo após nós vamos abrir para as perguntas. Gente, muito boa noite. É uma alegria enorme receber essa juventude. Vocês não imaginam como que a gente fica transbordando de alegria. E eu cumprimento o Corecon, na pessoa da Valquíria e da Júlia, que me emocionou também. Eu sou emotiva que nem você, viu, Júlia? Eu acho que isso não resolve, não, porque eu já completei 25 e continuo, tá? Então, parabéns pelo evento, e é um prazer muito grande recebê-los aqui na nossa casa, porque os temas são muito relevantes, os economistas são os nossos parceiros constantes, a gente está sempre buscando o Corecon, ajuda, o professor citou aqui, a gente está sempre correndo atrás dos economistas, sem eles a gente não caminha. E eu não sou economista, então vou ficar confortável para usar a linguagem que estiver errado, o professor vai consertando aqui, tá, professor? A gente, eu vou falar para vocês, colocar mais uma pimenta em tudo que o professor falou, com o olhar do fisco. Aí vou contar uma historinha para vocês. Eu nasci no estado da Bahia, no sudoeste baiano, e me mudei aos 15 anos para o Vale do Jequitinhonha, Minas. E eu fiquei muito impactada. Olha que eu estava no sudoeste baiano, sertão baiano. Eu fiquei muito impactada com a pobreza que eu vivi naquele momento, que eu percebi nas pessoas naquele momento. Então, eu me tornei servidora pública ainda lá, no Vale de Jequitinhonha, muito nova, e fui direto para a Fazenda. Fui servidora pública da Fazenda, ali em carreiras administrativas, mas eu comecei a perceber a importância daquele trabalho para resolver aquele problema que lá estava, porque tínhamos uma dívida social enorme com a população ali daquela região. E não era só ali, já andei em muitos pontos desse estado. Eu me considero hoje uma pessoa mineira, naturalizada mineira, e eu defendi e defendo até hoje os interesses desse estado, né, e como auditora fiscal. Eu fiquei por muitos anos cuidando disso, inclusive trabalhei com política de atração de investimentos, mas eu quero trazer mais um problema da economia mineira e acrescentar ao que o professor menciona. Vou colocar aqui. Estou com a colinha aqui só para poder trazer para vocês uma reflexão. Com essa dívida social que temos, que não está só no Vale de Jequitinhonha, né? É muito maior isso, nós precisamos de recursos tanto para desenvolver os estados, como promover as políticas sociais necessárias para acolher essa população, para a educação, para fornecer saúde, saneamento básico. Ainda se fala disso, temos uma dívida de saneamento enorme. E nós vivemos, mesmo após a Constituição, muitas manobras da União, que retirou recursos do Caixa do Estado de Minas com várias medidas e impossibilitou tanto o Estado quanto os municípios de fazer suas políticas públicas, várias políticas públicas. E tem mais. Vou citar aqui alguns exemplos, e o professor mencionou a mineração, porque ela era o nosso calo, não no sentido de a gente ter de a gente ser contra a mineração, mas ela é nosso calo pelo fato de, além dos problemas todos que a gente já conhece, ambientais, etc., veio a Lei Candir e tirou o recurso, que era receita do Estado de Minas. Minas Gerais é completamente dependente, e como nós vimos aqui, continua dependente da mineração, dos produtos agrícolas. Nós exportamos, minério, soja, né, professor?
exportamos isso. E ficamos sem esse recurso que era extremamente importante para essas políticas públicas. Com a informação de que nós receberíamos um ressarcimento. Isso foi extremamente importante. Eu não discuto que não tenha sido importante para o equilíbrio da balança comercial, para o movimento do país. Nós contribuímos para a melhora da balança comercial, o equilíbrio da balança comercial. Porém, não recebemos o dinheiro prometido. E aí faltou dinheiro para as políticas públicas. E, inclusive, para a política industrial. Esse Estado não teve política industrial, não teve algo consistente de política social. Além da Lei Candir, foram muitos outros movimentos. Eu vi que o deputado Lucas Lasmar vai estar aqui, e ele foi uma das pessoas que bancou uma discussão que a gente tem a respeito das mudanças, das manobras que foram feitas, manobras legislativas, que retiraram mais recursos dos estados e dos municípios mineiros. O que foi feito? Na Constituição Federal, tem uma regra de repartição de receitas. Os impostos federais existe participação dos estados e dos municípios. Então, o que o governo federal fez? Modificou a forma de tributação, transformando o que era imposto em contribuições, porque as contribuições não têm a participação dos estados, não é distribuído para estados e municípios, e aí foi movimentando a sua base tributária para a linha das contribuições. E, assim, inclusive, isso foi muito claro quando da CSLL, porque tirou um percentual do imposto de renda, que seria dos estados e dos municípios, e passou para a CSLL. E aí passou a crescer a CSLL. E dando, inclusive, isenção para distribuição de lucros e dividendos, né? Quando foi fazer os benefícios, também veio com IPI, imposto de renda, que era distribuído, e as contribuições ficaram lá intactas. Então, nós, por várias vezes, fizemos esse movimento de perda, né? Tivemos esse movimento de perda de receita, e um dos mais afetados é o Estado de Minas Gerais. Isso, inclusive, na nossa leitura, é um dos fatores que contribuíram para o nosso endividamento, nossa incapacidade de pagar. Não é só esse o fator, porque, inclusive, a dívida cresce muito mais do que a receita cresce, né? E aí, nós vivíamos numa luta por falta de um modelo de política de desenvolvimento. Entrou, ao invés de entrar a Secretaria de Desenvolvimento do Estado para cuidar, para atração de investimento, quem que entrou? A Fazenda. Eu fui diretora de análise de investimento na Fazenda. Meu papel é fiscalizar. Mas a gente precisava, veio a guerra fiscal, nós vimos lá da área da Zona da Mata, as empresas evadindo, descendo, fomos perdemos empresas para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, perdemos para vários estados e Minas resistindo. Só que chegou um ponto que o pessoal começou a perceber que, pelo fato de nós não entrarmos na guerra fiscal, nós perdíamos as empresas, estávamos tentando preservar a receita, mas estávamos perdendo a receita, os empregos e as empresas. E ficando mais ainda com a mineração, né? Que essa não vai embora, essa não tem jeito de sair daqui, né? A produção está aqui. Então, isso virou um problema de receita, um problema do caixa do Estado. Então, é para vocês terem essa percepção de um dos fatores que levou ao nosso endividamento, e por isso que, eventualmente, alguém queira discutir que não é importante uma negociação de Minas com o governo federal. Isso é dever, na nossa visão, do governo federal, fazer uma ótima negociação com Minas Gerais, porque nós demos tudo o que tínhamos para viabilizar
a nossa balança comercial, para outros esforços, além daquilo que foi retirado de nós por meio de medidas tributárias. E depois vem o regime de recuperação fiscal de 2016, para nos cobrar uma dívida, nos deixando nas mãos do governo federal, e que, na realidade, adia e agrava o problema mineiro, tornando mais séria ainda. E aí eu vou falar um pouco sobre essa política de atração de investimento. Vocês não têm ideia de como que isso funcionou e funciona até hoje. E por isso que nós estávamos ansiosos por uma reforma tributária. O que acontecia? A gente sabia que o estado do Rio de Janeiro, o estado da Bahia, o estado do Pernambuco davam um determinado tratamento tributário. Aí a nossa lei passou a permitir que nós dessemos o mesmo tratamento tributário para manter a empresa aqui ou para atrair. E é interessante que a gente não conseguiu atrair muita coisa com muita tecnologia. Foi muito pouco. Claro que Minas nunca deu benefício para mineração, para essa atividade, mas a gente nunca conseguiu. E o mais interessante, eu fiquei muitos anos trabalhando com política tributária de incentivo fiscal para atração de investimento. Aí, quando vinha um empresário com o pensamento, como, onde e tal, aí nós tentávamos levar ali para o Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale de São Mateus. Passei muitos anos. Não conseguimos levar uma empresa. Conseguimos recuperar alguma coisa para Juiz de Fora, mas onde que cresceu? Pouso Alegre, Extrema, explodiu. Porque estava ali próximo de São Paulo, próximo do centro de consumo, né? E foi o que se conseguiu fazer. Desenvolveu um pouco, talvez está aí aquele pequeno que se percebe ali o tecnológico, com algumas ressalvas de alguns pontos mais aqui na região central, mas o que isso significa de receita? É muito importante por conta dos empregos, mas do ponto de vista da receita é muito pouco, porque os empresários fazem verdadeiro leilão de onde eu vou pagar menos e quem vai me dar mais. Quem vai me dar mais soluções para eu me instalar, quem vai oferecer melhor solução energética. Nessa linha é que vem sendo conduzido, eu não considero isso, eu imagino que os economistas devem achar isso um absurdo, essa forma de atração. Mas é um motivo que a gente chama de guerra fiscal, é guerra mesmo, é guerra. Você não vai para o Pernambuco, não, você vai ficar em Minas Gerais. Nós vamos deixar você pagar X de tributo. Tem um dispositivo da nossa lei estadual que permite isso. Depois isso foi convalidado pelo CONFAS e foi transformado na Lei Complementar Federal 160, né? E por isso a ansiedade enorme para essa reforma tributária que nós tivemos aqui. E além do que, acaba que é um sistema tributário extremamente danoso, altamente regressivo, quanto os pobres pagam muito mais proporcionalmente do que as pessoas ricas, até por conta de falta de organização da tributação de juros e rendimentos. E vai continuar. Temos agora a Lei Complementar 132, que foi aprovada, né? Ela não veio para resolver o modelo tributário, a questão da regressividade, ela mudou a tributação do consumo, que é caótica, é esse modelo que gerou a guerra fiscal que nós conhecemos, que quem cobra menos, para lá eu vou, e quem me dá mais coisas. Né? Então, nós não sabemos a capacidade, claro que isso é medido, mas assim, não é perceptível a capacidade de receita que as empresas têm
por conta desse modelo tributário. Então, isso precisava acontecer, essa reforma. Não vai resolver a progressividade, porque ela não atacou o problema da mudança da base de consumo para a renda. Fez alguns pequenos ajustes, resolveu alguma coisa no imposto sobre heranças e doações, ali possibilitando tributação de pessoas que têm bens no exterior, possibilitou ali no IPVA a tributação de aeronaves e embarcações, que só veículo que pagava IPVA, paga, né, até hoje IPVA, mas ainda não tem um prazo de 6 meses para o governo federal encaminhar uma mudança, embora seja desafiante, da tributação do imposto de renda. Continuará regressiva, portanto. E eu estava lendo uma matéria até do professor Pedro Neri, no Valor, que no dia 24, ele estava fazendo uma argumentação que, na minha visão, fez muito sentido. Ele fala que o fato da gente não fazer essa modificação na tributação da renda especificamente, ela induz ao endividamento. Por quê? Você tem déficit, você tem políticas sociais a realizar, demandas públicas, e você não tem o recurso. Onde é que você vai buscar? No mercado. Caro, né? Aí, lê Tesouro Nacional. Então, ser rico no país tem 2 vantagens. Você paga menos imposto e ainda empresta para o governo a juros altos. Olha que coisa chique. Esse é o modelo. Esse é um modelo que nos prejudica, né? Com pequenos ajustes. Eu acho que o professor foi muito assertivo ao mencionar isso. Muito bom. Então, nós temos uma ansiedade para que esse modelo aconteça. A outra vantagem que nós vemos agora, que tendeu a resolver problemas sociais, agora com a reforma tributária, foi o tal do cashback, que é a devolução. Mas qual que era o modelo que tinha sido levado para o Congresso? A ideia é você deixar mais ou menos quase tudo tributado e para fazer uma boa devolução aos mais pobres. Mas aí, quando chegou lá na Câmara, né, e no Senado, o pessoal, não, isso pode ter, tem alíquota reduzida, regime diferenciado, e foi movimentando. Eu acho que algumas modificações dessas elas eram necessárias, não tenho dúvida disso, mas gerou um pouco do desvaziamento desse cashback, que nós vamos saber. E o que é o cashback? Para quem não está acompanhando. O cashback é uma forma de devolução para aquelas pessoas que têm renda per capita de meio salário mínimo e que estão no CAD único do imposto, que aí vai ser o IBS e a CBS, né, numa conta que ainda não está definida onde que vai ser, mas tem que ser a pessoa que está no cadastro lá do CAD único. Isso, de certo modo, vai atacar um pouco o problema de desigualdade, mas não resolve o que o professor trouxe. Isso não é uma política industrial. Nós temos muito, mas muito a avançar para trazermos uma mão de obra, para termos uma demanda de mão de obra adequada para isso. E eu acho que eu não vou falar muito mais, para possibilitar até as perguntas, principalmente que sejam as perguntas para o professor. Essas muitas vivências do serviço público, nós acompanhamos muitas transformações, reclamamos demais por conta de todos esses assuntos que eu tentei resumir aqui para vocês. Se eu fosse falar de tudo, a gente ia ficar muito tempo. Mas eu tenho a esperança, e vendo aqui esse pessoal jovem interessado, que vocês sejam instrumento de novas transformações para tornar o país melhor, para tornar Minas melhor, e que a consciência da importância da tributação para a vida em sociedade, uma tributação justa e organizada, seja comum e generalizada, e que vocês participem positivamente para essa construção. É o que eu tinha para falar por enquanto.
Quem tem perguntas aí, então, que façamos? Deixa eu pegar. Queria ter mais tempo para ter ouvido vocês mais. Vocês falaram um pouco. Ajuda muito a organizar o entendimento da situação, né? Eu vou começar pela eu queria ouvir a Sara, mas também queria ouvir o Fred, né? Sobre algumas preocupações que vocês suscitam, né? Ou levam a gente, né? Eu sou católico, né? E a gente sempre procura qual é o patrono dos economistas. Então, eu fico pensando que seria São Mateus, que era cobrador de imposto, né? E, e aí, o que que acontece, né? Quando a gente vê essa coisa, né? Jesus Cristo andava no meio do pessoal que valia menos, né? E cobrador de imposto era a pior praga, né? Quer dizer, a questão a tributação é algo muito impopular, tá certo? E, no entanto, hoje em dia, né? É uma questão de civilização, né? De garantir a civilização, pelo que vocês estão trazendo aí. Tá muito além só do desenvolvimento econômico e da economia. É de garantir que o Estado possa funcionar cumprindo suas obrigações e deveres, né? Então, isso daí, ó, me preocupa. Por quê? Estou fazendo um paralelo, pelo que foi falado, do período que a gente tinha o Plano Real e que, de certa forma, o Gustavo Franco vai falar, ó, vamos construir a casa pelo teto. Isso daí, o que significa isso? Não vamos enfrentar os problemas de financiamento disso tudo, tá certo? E por isso que a gente explodiu dívida interna, por isso que a gente criou essa situação para Minas Gerais, né? Então, e hoje em dia a gente vive esse mesmo tipo de coisa. A equipe do Haddad está de mãos amarradas sobre certos aspectos para conseguir fazer certas coisas. Mexer profundamente na tributação de maneira mais radical. Eles não têm espaço político para isso aí, porque você tem um discurso Faria Lima, Globo News, etc. e tal, que querem, ó, nós queremos que se resolva os problemas, mas não pode se mexer na tributação, não se pode mexer nas coisas que têm que ser feitas. Então, como é que se faz? Né? E aí, puxando para Minas Gerais e puxando para as coisas que o Fred chamou a atenção, dá para pensar o seguinte: qual é a história da FAPEMIG, por exemplo? Enquanto a FAPESP tem um papel fundamental em São Paulo pelo volume de recursos que ela acaba injetando nas universidades públicas lá e garantindo que elas possam desenvolver ciência e tecnologia, né? Então, você tem isso daí. A história da FAPEMIG foi, vamos garantir recursos. A gente não consegue, então muda a lei e reduz os recursos que vão para a FAPEMIG. Aí, depois disso, também não se cumpre. Não se repassa nem o que se deve. E não acontece absolutamente nada. E não vai acontecer absolutamente nada em função do desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, como é que a gente resolve isso? Pergunta para os dois. Não, pode ter alguém escrito antes. Queria parabenizar, né, dar os parabéns aí para os dois palestrantes, mas eu queria fazer uma relação, sabe, professor Frederico, a respeito da questão ecológica, né, que tem acometido o nosso estado também, e dos impactos que isso tem causado, né, inclusive e que vão causar ainda, né? Temos aí a questão da concorrência com as empresas produtoras de minério e que podem oferecer preços mais baixos com menor impacto. E nós temos um ajuste, né, feito com uma certa dubiedade com relação à questão ambiental e atenção também aos atingidos pela tragédia, que para uns é só tragédia, para outros é tragédia crime. Então, eu acho que é uma questão que a gente não pode deixar de mencionar, né?
que isso aumentou o custo, né, e reduziu o investimento no nosso Estado? Essa é a pergunta, né, que eu gostaria de avaliar. E eu gostaria de perguntar para a presidente aqui da casa como que ela vê essa questão da reparação e da questão fiscal também, né? Porque o que a gente tem visto é que a própria reparação exigida por lei, muitas das vezes está sendo usada para resolver, às vezes, será o problema da própria empresa ou da sociedade. Como que isso tem gerado impactos? E eu digo isso porque eu conheço essa região, eu estou acompanhando isso desde 2020, 2019, e não tô, a desesperança é muito grande, sabe? Com relação tanto à questão técnica para resolver o problema do impacto, quanto na questão também da remuneração ou de incentivos, como que se usa o CEFEM na área da reparação, que não chega lá, nem na produção de água potável, nem no esgoto sanitário, nem na reconstrução econômica e social das áreas atingidas, né? Então, eu gostaria de... Eu sei que esse é um ponto muito sensível, que inclusive a gente deve debater amanhã, mas eu acho que a gente tem que levantar essas questões. Obrigada. Mais ali mais uma pergunta? Boa noite. Parabéns aos palestrantes, muito interessantes as abordagens, né? Eu sou Antônio Lacerda, venho de São Paulo para participar aqui a convite da Valquíria, da Tânia, aqui do Corecon, do Corecon Minas e do Cofecon, e peguei carro andando, né? Não vi a totalidade, mas o que vi eu gostei muito, e eu gostaria de ouvi-los, né, dentro da abordagem muito interessante que vocês fizeram. Qual o papel dos programas estruturantes do governo atual, né? Governo federal, e como é que isso pode mudar esse quadro que vocês tão bem colocaram? E eu quero fazer uma observação contra um dos 4 programas estruturantes que eu vou citar, e eu vou começar pela reforma tributária e a abordagem fantástica da senhora Sara, e disse que não sabe de economia, mas você pode receber um título honoris causa de graduação em economia. Pelo menos em graduação. Porque esses são os temas, são fantásticos. Mas eu quero lembrar o seguinte, que tudo que foi falado está correto, e, e acho que é consenso entre nós, economistas progressistas, né, de que você tem que mudar a estrutura da tributação sobre a renda, mas a reforma tributária que foi encaminhada ao Congresso é a primeira fase, né? É claro que quando a gente fala a primeira fase, a pergunta que vem imediatamente é quando será a segunda. E como lembrou o colega Lorival, depende da correlação de forças. A economia política é que vai determinar, certo? Mas é importante que se tenha em mente isso, é a primeira fase. E não será fácil, como a senhora muito bem já lembrou, mesmo essa primeira fase. Os 3 outros programas estudantes, que eu vou falar rapidamente e gostaria de ouvi-los, primeiro, o PAC, novo PAC, novo Plano de Aceleração do Crescimento, que envolve investimentos em infraestrutura, logística, etc., da ordem de 1,7 trilhão de reais para os próximos 4 anos, né? Aliás, um ano já foi, né? Então, é um desafio muito grande. O segundo é o Plano de Transição Ecológica, não é? Que visa aproveitar as vantagens competitivas fantásticas da energia renovável, sem abrir mão da energia fóssil, isso que muitas vezes também não fica muito claro, né? Não é que você não vai mais, não vai mais explorar petróleo, é que você vai fazer a transição, né? Então, aproveitar a energia renovável junto. E o terceiro, mais recente, foi lançado há 2 meses, que é o Novo Indústria Brasil, que é o programa de política industrial. Então, esses 3, ou melhor, 4, né, programas estruturantes, incluindo a reforma tributária, visa reindustrializar, ou como é o termo que está sendo usado, neoindustrializar o Brasil. Então, eu queria ouvi-los, se vocês, qual a visão de vocês, de que forma isso pode ou não transformar esse desafio imenso da economia de Minas Gerais. Muito obrigado. Bom, acho que eu vou começar de trás para frente. Do último para o primeiro.
falando dos programas estruturantes. No que se refere a todos esses programas, acho que eles são fundamentais. Se eles não tivessem acontecendo, se eles não tivessem começando a acontecer, eu não veria aquela segunda palavra ali, que é o horizontes. No que se refere à reforma tributária, ela é fundamental, não tem jeito de acontecer. Nós estamos com prazo aí de 6 meses para levar o imposto de renda. Nós temos um Congresso que não está não vai ficar muito feliz com uma reforma do imposto de renda, né? Mas, e ela é desafiante mesmo, não é só desafiante por conta da dificuldade de tributar os mais ricos, não, é porque o modelo ele precisa ser cuidadoso para não espantar o investimento também, né? Mas eu estou muito otimista para que isso aconteça. E vou falar, só acrescentar um ponto aqui para eu não tomar muito tempo, é que o novo Indústria Brasil vai ser, porque nós não temos nós estamos com a política toda calcada em benefício fiscal. Nós temos que sair desse modelo. Precisa de incentivo? Precisa, sim, mas não com esse modelo, porque até calcular quanto que nós estamos investindo, não tem porque o dinheiro não entra para sair. O dinheiro não, o correto seria o recurso entrar, fazer-se a política e fazer a distribuição. Você teria exatamente o que é que eu investi na indústria X, Y, nesses setores. E hoje nós não temos isso, porque o recurso não entra. O recurso some, ele não é transparente, né? E em relação ao PAC, não há dúvida que a gente precisa, até por conta das nossas deficiências, isso para Minas é extremamente importante, por conta das nossas deficiências viárias, né, com o país com essa dimensão. Eu estava pensando na questão da Tânia, também, falando sobre a questão do custo, eu acho que é um erro do passado. Esse custo não vai pagar nunca. E nós estamos cometendo novo, com lítio. Com lítio. Chega mais um. Então, é uma necessidade enorme de atuação, de ação da sociedade para que esse modelo seja modificado. Não estou dizendo que a gente não deva minerar, mas a gente deve minerar, mas tentar transformar. No caso do lítio, nós tínhamos, assim como no minério de ferro, nós temos capacidade para exportar produtos industrializados, inclusive com conhecimento para exportar. E temos aqui dentro de Minas Gerais. Então, podemos estar cometendo mais um erro histórico que eu acho quase impossível essa reparação. Não tem indenização que essas empresas façam que vá cobrir o dano ambiental que é causado. E como resolver a destinação de recursos é atuação nossa. Não tem jeito, é ação da sociedade. Isso aqui, ó, esse movimento é que dá esperança para que isso aconteça. Bom, obrigado pelas perguntas. Eu acho que a Sara acabou respondendo, principalmente a da Tânia, porque eu provavelmente falaria a mesma coisa. Mas começando com Lorival, essa questão é fundamental, né? Fundações de apoio à pesquisa, né? A FAPEMIG tinha tudo para ser uma importante caminho, agente para poder estimular a ciência e tecnologia em Minas Gerais. No entanto, seus recursos historicamente têm sido baixos, com agravante recente que atualmente o governo estadual sequer está preocupado que a FAPEMIG tenha um conselho onde são pesquisadores, etc., né? Pela primeira vez que eu tenho notícia, o presidente da FAPEMIG é alguém não diretamente ligado à ciência e tecnologia no Estado, né? Ou às universidades.
Eu não conheço o atual, mas eu sei que ele vem do setor privado, o que é Dom Cabral, exatamente, que, enfim, não estou achando que todo mundo das universidades públicas tem de ser da FAPEMIG, né? Tem as confessionais, mas, na verdade, assim, não dá para entender muito, que quem estava era o Beirão, que é um cientista de ponta, né? No estado e no Brasil e no mundo, né? E ele saiu, então. Eu estou falando disso porque é o seguinte, não sei se vocês sabem, a FAPEMIG agora está ligada à SED, né? Secretaria de Desenvolvimento, alguma coisa assim, no nome dela. SEDES. E não mais a Secretaria porque tinha de ensino superior e ciência e tecnologia, né? Em algum momento aí houve uma fusão, né, Sara? E 40% dos recursos da FAPEMIG atualmente, essa informação eu recebi sem ser uma formação oficial, então não tem tanta certeza. Vai ser de uso discricionário da secretaria. Então, você, na verdade, não tem um projeto muito claro de ciência e tecnologia. A FAPESP tem um papel muito mais importante. Agora, claro, São Paulo não é Minas Gerais. São Paulo tem muito mais recurso, os recursos... Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Se continuar nessa toada, com certeza, né? Mas a FAPESP ainda tem um papel importante. É, não, com certeza. Bom, então acho que essa é uma questão central, né? E, claro, não fosse os órgãos federais, essas dificuldades seriam muito maiores, né? Mas há caminho, luz no fim do túnel. Por exemplo, o centro de vacinas da UFMG, que está lá no Parque Tecnológico, né? O CT Vacinas, é uma possibilidade, né? Abre uma série de possibilidades futuras voltadas para, né? E agora com a fábrica lá de insulina, junta com a FUNED, enfim, com os próprios outros departamentos e outras iniciativas da própria UFMG e das outras universidades federais do Estado, que essa é uma vantagem, né? É o Estado que mais tem universidade federal, né, do Brasil, e são excelentes, né? Então, ali, eu acho que tem uma janela de oportunidades, né? Mas precisa de dinheiro. E dinheiro para ciência e tecnologia é dinheiro público, não tem jeito, né? Mesmo quando a planta da insulina é privada, né? Mas quem financiou, né? Bom, e a Tânia, eu acho que a questão central, né? A questão ambiental, ela é central. Na verdade, deixei de lado, porque eu acho que essa é motivo de uma discussão à parte, né? Porque... e aí a questão do desenvolvimento tecnológico, ele tem um impacto direto sobre a questão ambiental. Não há dúvida disso, porque, na verdade, são faces, né, da mesma moeda, no sentido de que maior desenvolvimento tecnológico certamente vai levar uma menor destruição ambiental. E o caso da mineração é terrível. Brumadinho e Mariana, né, são exemplos cabais de que nós temos o problema da maldição dos recursos naturais e da mineração em particular, né? Acaba que, de alguma maneira, a gente realmente é dependente disso, apesar da Lei Candir, do que for, que a Lei Candir é engraçado porque a gente imaginou que ela ia acabar um dia, mas ela continua, né? Continua. Você falou da Lei Candir, mas a Lei Candir é que dá isenção tributária a produtos de exportação no estado de Minas Gerais. Confira? É isso mesmo, né? Na verdade, eles estavam mirando para o setor automobilístico, né? Fiat, o setor de malha industrial, mas aí hoje é minério de ferro. Porque ela tem quase 30 anos, mais ou menos, né? Não é? Por aí, quase 30 anos. Bom, e, finalmente, o Lacerda com a questão dos planos estruturantes do governo federal e seus eventuais impactos sobre Minas Gerais, né? Eu acho o seguinte, pensando no PAC e no NIB, né, na nova Indústria Brasil, eles têm
evidentemente, alguma relação, porque, na verdade, você tem investimento principalmente em infraestrutura e a política industrial pode contribuir de alguma maneira para isso. Olha, eu sou otimista nesse caso, sabe, Lacerda? Eu acho que pode ser um caminho, apesar de que o governo do Estado não é muito, esse atual governo do Estado não é muito simpático a políticas, principalmente políticas públicas e estruturantes do governo federal, né? Como vocês devem acompanhar na imprensa, etc. E então, agora, o caso da nova política industrial, ela tem uma vantagem porque ela é diferente das anteriores, né? Inclusive na relação do financiamento e do contato com o setor privado, né? Bom, certamente isso pode ter um impacto no estado de Minas Gerais. Embora nesse ponto, eu acho que o impacto pode não ser tão grande quanto necessário, na medida em que não depende apenas dos interesses únicos, exclusivamente do governo federal, por exemplo, porque a política industrial depende também de do envolvimento do setor privado, dos estados, dos municípios, principalmente do setor privado e dos estados, porque senão não vai funcionar. Eu, pelo menos, acho isso. Mas, bom, e claro, e a transição ecológica acaba sendo também, né? A nova política industrial tem elementos fundamentais relacionados à questão ambiental, né? E, claro, reforma tributária, mas a reforma tributária teria um impacto, no caso de Minas Gerais, eu acho que teria um impacto positivo, né, Sara? Enfim, em geral, essa agora é aquela história, né? A reforma tiririca, né? Pior que estava, não tinha jeito de ficar, né? Pior que está, não fica, né? E que realmente o caos da estrutura tributária no Brasil, não vou nem falar esse assunto, porque meus alunos lá de economia do setor público vão ouvir tanto que as orelhas dele vão ficar doendo. Agora, basicamente, finalmente, eu concordo com você, acho que esse é o caminho, precisa de financiamento, precisa de apoio estatal, não só do governo federal, como do Estado de Minas Gerais, como um caminho para recuperar de alguma maneira aquilo que Minas Gerais já teve. Provavelmente essa hora você ainda não tinha chegado, mas nos anos 70, você sabe, houve Minas Gerais foi um estado fundamental da diversificação e no desenvolvimento de setores industriais avançados tecnologicamente, né? O Brasil, até o início dos anos 80, não tinha uma defasagem tecnológica em relação aos países centrais que tem hoje, né? E Minas Gerais era parte dessa estratégia de industrialização no Brasil. Perdemos tudo, veio a crise dos anos 80, depois veio os anos 90. Então, assim, não será muito fácil recuperar tudo isso, mas, enfim, se não for, de alguma maneira, o investimento estatal, esse caminho será pouco, os resultados não serão muito alvissareiros. O caso das FAPs é um bom exemplo disso. Não sei se eu respondi, mas pelo menos... E agora nós vamos fazer a entrega do certificado. Gostaria de convidar a presidente, a Júlia, para fazer a entrega dos certificados aos nossos palestrantes, ao Frederico e a Sara Félix. E, na sequência, eu queria pedir também a Letícia Guedes para fazer a entrega das canecas personalizadas, né, para os palestrantes e também para os conselheiros que ainda não receberam. Nós já estamos chegando ao final, queria deixar 2 Instagrams aqui, que é dos nossos artistas, que é o VZ_Gabriel e o @Delamoches, DJ. Delanoches, DJ. Agora, nós temos, olha que honra, né, Valquíria? Nós temos hoje a aniversariante do dia, que decidiu passar o aniversário dela conosco. Olha que honra. E a aniversariante é a Tânia. Tânia, aqui no nosso palco, vamos honrá-la cantando parabéns para você. Né? Cadê os DJ, os cantores estão aqui?
Eu canto lindamente, não queira ver. Não quero ouvir. Você canta? Parabéns.